Olá, eu sou a professora Priscila Nunes. Eu vou levar você numa jornada, explorando o seu signo, a jornada. Eu vou te dar um raio-x do seu signo e você vai descobrir comigo aqueles segredos que ninguém conta. Eu vou revelar para você. Antes de eu começar a falar com vocês, eu quero mostrar um pouquinho do que os meus alunos disseram. Oi, meu nome é Natália Rosadas e eu quero dizer que o trabalho da professora Priscila é incrível. E depois que eu passei a estudar com a professora, a assistir os cursos e fazer as aulas, eu passei a enxergar a mim mesma de uma maneira totalmente diferente. Eu tinha muito aquele estereótipo, né, que as pessoas falam, porque virginiana, eu sou virginiana, tá, gente? Porque virginiana é assim, é assado e etc. E aí vira e mexe, eu ouvia uma pessoa ou outra falando, isso não tem nada a ver comigo. E às vezes eu mesma achava que tinha coisas que não é totalmente assim. E aí quando eu comecei a estudar com a professora, eu comecei a entender o porquê a gente consegue perceber essas diferenças. E que todo mundo todos os signos, tem todas essas características, só que elas estão organizadas lá de uma maneira diferente. E aí dá a diferença, né, de eu virginiana para outra virginiana. A gente pode ser virginianas, mas termos comportamentos em determinados momentos muito diferentes, porque a gente tem todos os outros signos também organizados de maneiras diferentes. E isso foi caiu uma ficha muito grande na minha cabeça e eu comecei a me enxergar de uma maneira diferente e a começar a conhecer um pouco melhor de mim mesma. Então, o que o curso da professora trouxe para mim, primeiro foi eu tirar esse estereótipo que eu tinha a respeito do meu próprio signo e começar a entender um pouco melhor os outros signos e querer estudar os outros signos também, porque se eu também tenho essas características e elas aparecem em momentos diferentes, eu tenho que entender e saber quais são elas. E a partir daí eu pude usar no meu dia a dia, na minha vida, o entendimento dessas características, o entendimento dos meus comportamentos em relação a isso e usar isso em meu benefício. Então, eu agradeço muito a professora por todo o conteúdo, por tudo que a professora ensina e a forma como a professora ensina é embevecedora, é maravilhosa, é para você se apaixonar por saber mais sobre cada uma dessas informações, cada uma dessas coisas e cada vez mais e melhor. E tem utilidade na minha vida, não é só uma questão de conhecimento, porque algumas pessoas, me conhecer, já me conheço. E você começa a perceber que primeiro você não se conhece, e segundo, que você pode usar isso na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida prática. Tem utilidade no seu dia a dia. Então é um casamento maravilhoso e para mim fez muita diferença e faz muita diferença. E obrigada, professora. Meu nome é Maria Carvalho, eu sou aluna da professora Priscila há muitos anos e na verdade o que eu tenho é uma orientação com base no meu mapa astrológico, né? Eu sempre tive muita dificuldade em definir algumas coisas da minha vida profissional e eu tô dando um depoimento de uma coisa que me aconteceu, mas outras várias coisas aconteceram também ao longo desses anos, mas uma delas foi recente, há um ano e pouco, foi uma leitura que a professora fez do meu mapa. E através dessa leitura eu pude entender um pouco mais sobre mim e pude tomar algumas decisões na minha vida profissional. Eu fiz isso
e tive muito maior clareza do que eu queria fazer profissionalmente, e isso foi a partir da leitura do mapa da professora, né? Há alguns anos também, uns 6 anos, 5 anos por volta disso, eu recebi uma previsão da professora de que eu iria conhecer uma pessoa específica num momento específico, e a descrição, né, dessa leitura dizia como essa pessoa que eu iria conhecer, essa pessoa era. Isso foi muito importante também para uma tomada de decisão profissional que eu tive, e a partir do momento que eu conheci essa pessoa, eu consegui também ter vários resultados na minha vida profissional, nas minhas finanças, e foi bastante baseada, minha decisão de fechar o negócio com essa pessoa também foi baseada nessa leitura que a professora Priscila fez do meu mapa astrológico, né? Então, foram 2 exemplos assim, en passant. Eu posso até destrinchar um que foi dessa leitura recente que ela fez, né? Eu tinha uma dificuldade em tomar algumas decisões com relação ao que eu queria fazer profissionalmente. E aí, quando a professora leu, ela ressaltou uma coisa que tem no meu mapa, que é um aspecto crítico que eu tenho muito forte, é um traço de personalidade que eu tenho muito forte. E apareceu no meu mapa, ela me mostrou por A mais B como é que funcionava. E através disso eu conseguia ter uma análise melhor do trabalho, da intenção de alguns clientes meus, né? Então eu pude ajudar os meus clientes reconhecendo em mim esse potencial crítico que eu tenho muito forte. E eu tenho uma capacidade de análise crítica bastante boa. E embora eu não tivesse nunca reconhecido isso, eu tinha. Só que quando ela me mostrou ali, eu consegui ter clareza para poder reconhecer em mim essas características. E isso foi muito importante porque a partir daquele momento eu tomei decisões mais assertivas, eu me senti um pouco mais segura de fazer determinadas negociações com base nessa leitura desse pedacinho do mapa, né? Então isso foi uma consulta muito específica que a professora fez para mim e que fez muita diferença. Já fiz vários cursos da professora, né? Fiz o curso Você e a Lua Mudam, pedi para ela fazer leitura do meu mapa astrológico com um olhar profissional, né? Para eu poder tomar decisões profissionais. Também já teve a parte financeira também, a leitura que ela já fez. Então, eu sou aluna há muito tempo e sou cliente da professora há muito tempo, porque mais do que aluna, eu sou cliente. Então, além de aprender, eu executo muito a partir da leitura dela e tomo decisões também que para mim fazem toda a diferença. Então, eu gravei esse poema para agradecer. Então, muito obrigada, professora, porque todas as leituras e todas as visões que a senhora me dá a respeito do meu mapa astrológico e a respeito de outras coisas que podem acontecer ao meu redor durante a semana, durante o mês, sobre o meu signo, sobre minha lua, sobre minha Vênus, sobre outras coisas dentro do meu mapa. Todas essas coisas eu consegui a partir do trabalho da senhora. Então, eu estou agradecendo porque fez toda a diferença. E eu sou cliente há muito tempo e continuarei cliente por muitos e muitos anos. Muito obrigada. Deixa eu apresentar para vocês como é que começa, ou mais ou menos como começa, o meu envolvimento com astrologia. Porque, na verdade, eu me interesso por astrologia desde que era bem criança. O aprofundamento na astrologia veio depois que eu já estava adulta e comecei a estudar mais profundamente, a ler, a conseguir ter acesso a um conteúdo realmente mais profundo. Porque quando criança eu gostava de ler revistas que mencionassem horóscopo, tudo que tivesse relação com astrologia, mas em geral isso era um conteúdo bastante raso. Mas eu achava divertido e eu me interessava por aquilo. Eu falava sobre isso e as pessoas achavam divertido e elas perguntavam: o que você acha disso, Priscila? Como é o meu signo? E falavam o signo. E eu descrevia. Eu dizia para as pessoas: você é do signo tal, você é assim, assim, assim. As pessoas riam, gostavam. E eu, fala de mim e tal. Isso era criança mesmo. Mas de verdade, né, eu comecei a estudar astrologia quando já conseguia ter acesso a determinados conteúdos. Porque quando eu era menor,
não havia disponibilidade de conteúdo de astrologia como existe hoje. Hoje você entra na internet, você tem, ao seu bel prazer, todos os vídeos de astrologia que você quiser, ou textos, ou o que você achar melhor. Isso não existia. Então era necessário esperar que determinado conteúdo chegasse. Só tinham livros que não estivessem em português, ou seja, não era uma coisa fácil de ter. Depois, quando isso se tornou possível, disponível, e eu pude realmente me aprofundar, certo? Eu realmente fui montando, criando toda essa visão astrológica que eu transmito para vocês, baseada também em outro estudo profundo que eu faço até hoje. Esse é um estudo que eu comecei antes dos meus 18 anos e faço até hoje, nunca vou deixar de fazer, que é da Sofia do Paradoxo, junto com a reprogramação pessoal, do professor Almar Galvão Gomes de Matos. E a minha astrologia, ela foi sendo criada e embasada em cima desse conteúdo. Então a minha astrologia, ela parte de um ponto diferente, ela não tem a mesma filosofia, digamos assim, que as outras pessoas normalmente têm. Eu não parto de uma religião, eu não parto de uma visão objetiva, nem de uma ideologia conhecida, específica. Ou seja, as pessoas têm sempre algum embasamento que você já sabe, você já conhece, você já viu. A minha astrologia, ela está calcada em cima de outra coisa. Então, por isso tem uma abordagem diferente. A partir do momento que eu consegui fazer esse levantamento e reunir esse conteúdo todo, eu pude ir percebendo que as pessoas todas, elas têm os 12 signos, certo? Eu não estou dizendo simplesmente no mapa você tem 12 signos. Você tem os 12 signos na sua personalidade, o tempo todo. Você reage o tempo todo com algum desses signos. Você pensa o tempo todo através de algum desses signos. Você toma atitudes o tempo todo, decisões, tem emoções através de algum desses signos. E pode ter certeza, você utiliza os 12. O signo solar, que é o que nós vamos tratar aqui, é o signo que mostra mais profundamente a sua consciência de você mesmo, a sua noção de eu. O que também teria que ser extremamente conversado, debatido, explicado, porque dizer a noção de eu fica vago. Mas ok, vamos fazer de conta que tanto você quanto eu temos a mesma noção, o mesmo significado para a palavra eu. E, em sendo assim, para simplificar, né, o seu sol representa isso que você chamaria de eu. Na verdade, sabemos que não é assim, certo? É claro que eu não vou me aprofundar nisso aqui, nesse curso, ele não é para isso, para eu discutir com você filosoficamente determinados conteúdos. Não, eu vou falar apenas do seu sol na astrologia. Mas, simplificadamente, você às vezes chama de eu determinadas emoções, você às vezes chama de eu determinados pensamentos, você se sente de uma maneira e você diz eu, e aí você diz em seguida o que você sente, ou o que você pensa, mas aquilo é efêmero. É só naquele momento você sente aquilo, você pensa aquilo, depois você muda, você não sente mais daquele jeito, você não pensa mais daquele jeito. E ocorrendo assim, esse que você chamou de eu naquele momento pode estar se referindo, por exemplo, à sua lua ou ao seu ascendente ou outro aspecto do seu mapa, não necessariamente ao seu sol. Por isso, eu gostaria que você tivesse muita atenção quando eu estiver descrevendo aqui o seu sol. Eu queria que você entendesse que muitas vezes o que você chama de eu
não é realmente aquilo que você é ou aquilo que você está consciente de ser. Às vezes, a sua emoção é muito mais presente no seu cotidiano. E aí a sua noção de eu, ou que você chamará de eu, estará muito mais ligado à sua lua, por exemplo. Tá? Existe uma série de modificadores disso. Dependendo de onde está o regente dessa lua, dependendo de que casa esteja essa lua. Ou seja, é importante que você entenda que não é simples. Eu estou simplificando nessa explicação, mas você não é simples. Você é um ser humano, você é complexo, você é um universo, como se aprende na Sofia do Paradoxo, que é o que embasa a minha astrologia. Você sendo esse universo, não pode ser simples explicar você. Não se pode explicar você com uma frase numa caixa de leite. Signo tal é assim. Você sabe que não é. Então, lembrando-se disso tudo, é importante que você entenda que o que você vai ouvir aqui refere-se ao Sol em determinado signo. E se você for desse signo e se sentir assim, poxa, eu sou desse signo, mas eu não sei se eu sou realmente desse jeito, ou eu não sei se eu sou assim o tempo todo. Eu às vezes penso isso, mas tem horas que eu penso o contrário disso. Às vezes você está pensando com o seu ascendente, ou com a sua lua, ou com o seu Mercúrio, ou tem tantas coisas no seu mapa que podem influenciar isso. O seu Sol mesmo pode estar em conjunção com outro planeta, e isso já modifica muito o seu Sol. O seu Sol pode estar em conjunção com o seu ascendente, e isso modifica muito o seu Sol. É isso que precisa ficar claro antes de você começar a estudar. Depois que você começar esse processo, você vai ouvindo os outros signos também, eu espero que você ouça os outros signos todos, você vai percebendo com quais deles você vai se identificando mais. E você vai entendendo, poxa, a minha forma de pensar é muitas vezes desse jeito, mas quando eu estou em determinada situação, normalmente eu ajo desse outro jeito. Você vai entendendo na prática esse movimento no seu mapa. Porque não pode ser uma coisa totalmente chapada, certo? É assim e não muda. Não é assim. Esteja preparado para receber um conhecimento profundo, mas que você sabe que é ainda mais profundo. Digamos que você se interessa por signos porque você quer conhecer sobre você, sobre o seu signo. E aí o que você mais conhece, o que você sabe, o que você procura normalmente, principalmente se você conhece pouquíssimo de astrologia, o que você procura é o seu signo solar. Então você vai procurar em algum lugar, provavelmente no Google, o seu signo e o que é que se diz dele. Você não sabe que você tem outros signos, ou você sabe, mas não sabe quais são, você não sabe nada sobre o seu ascendente, sobre sua lua. Portanto, o mais simples para você e o mais fácil é procurar a sua data de nascimento e a partir dela você sabe, do dia tal ao dia tal é do signo tal, então eu sou deste signo. Isso é o que normalmente acontece quando a pessoa não tem um aprofundamento no assunto, o que é perfeitamente normal, é por onde todo mundo começa, e é por onde eu comecei, e todas as pessoas procuram primeiro o seu signo. O que acontece muitas vezes, e isso acontecia comigo quando eu era criança, você procura o seu signo solar e você não se identifica com ele. Quando você descobre, o meu signo é tal, certo? No meu caso, Virgem. Signo de Virgem. Ok. Como é que é o signo de Virgem? Aí você procura e lê aquele conteúdo. E aí você fala, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou assim. Eu não tenho essas características. Eu não sou desse jeito. Não tem nada a ver comigo. Por que eu sou desse signo? Eu me identifico muito mais com o que eu leio de outro signo. Por que esse? Isso ocorre exatamente pelo que eu expliquei para você antes, que você pode ter
o seu ascendente, ou a sua lua, ou outra referência qualquer no seu mapa que seja mais forte, mais relevante, aparentemente, do que o seu signo solar. O seu signo solar sempre terá relevância, muita. O seu signo solar, como eu disse, representa aquilo que faz com que você tenha consciência de você mesmo. Essa noção, ela não pode ser subjugada. Então, seu signo solar sempre terá uma relevância muito importante. Mas isso não significa que você o perceba com clareza. Imagine, por exemplo, que você está num lugar, um dia de sol, e você consegue ver o céu azul, você consegue ver a paisagem em volta de você, você consegue ver com muita clareza, por causa da luz do sol, tudo que tem à sua volta, certo? Se fosse um dia que não tem sol, ou se fosse à noite, você não teria toda essa clareza. Mas você não está olhando para o sol diretamente. Quando você tenta olhar diretamente para o sol, você nem consegue. É claro que não é exatamente isso, eu estou apenas fazendo uma metáfora. Mas imagine que você, na sua personalidade, não conseguisse do mesmo jeito olhar diretamente para o seu sol, e sim para aquilo que ele iluminou. E você percebesse claramente suas emoções, você percebesse claramente seus pensamentos e outras partes de você, mas não, de fato, a sua consciência ou aquilo que você é, ou aquilo que você supõe que você seja. O sol iluminando tudo. Ah, mas o sol é o mais importante. Sim, sem ele você não estaria enxergando nada, mas é mais difícil você ter consciência dele, olhar diretamente para ele, defini-lo com toda clareza. Você está ciente de que ele está ali, sem ele você não veria, mas... Na sua personalidade, então, pode acontecer de você perceber outro signo. Quando você estiver ouvindo, vamos supor que você tem acesso aos 12 signos dentro do raio-x. Você está ouvindo um signo que não é o seu signo solar, mas você se identifica com ele prontamente. Nossa, eu tenho essas características, eu faço essas coisas, eu não posso negar, eu sou exatamente desse jeito. Se você pudesse observar o seu mapa como um todo, eu não vou ensinar você a observar seu mapa como um todo nesse curso, mas se você pudesse fazer isso, você entenderia por que você vê aquele signo tão fortemente em você e você conseguiria descobrir dentro do seu mapa onde ele está. Mas só o fato de você entender isso já faria muita diferença em você pessoalmente, porque você saberia que você tem outros signos. Outra coisa, quando você sabe sobre o signo solar de uma outra pessoa, você também entende como as coisas são para essa pessoa, como ela se sente ela, como ela consegue ter uma noção de ela mesma, de eu mesmo. É claro que pode acontecer com a pessoa a mesma coisa que eu descrevi que pode acontecer com você. Ela também pode ter um ascendente muito forte, uma lua, etc. Mas, do mesmo jeito que eu disse que para você terá uma relevância muito grande o seu sol, para outra pessoa também terá. Entenda que o seu signo solar, ele está presente na sua personalidade, mesmo quando você não se identifica com ele. Ele está ali. Ele é você. Você não consegue se desvencilhar daquelas características. Muitas pessoas conseguem perceber isso desde cedo. Ah, eu sempre fui assim, eu sempre tive esse comportamento, eu sempre me senti dessa maneira. Essas pessoas têm uma clareza muito grande do próprio sol. Outras pessoas que não têm, ainda assim, elas terão o sol muito presente na própria personalidade. E isso vai ficar claro ao longo da vida delas. Talvez pela profissão que elas escolham e sigam aquela profissão a vida inteira, o sol estará ligado com aquilo. Talvez pelo tipo de relacionamento que aquela pessoa viva, ela vivencie o sol dela plenamente, a identidade dela.
plenamente naquele relacionamento. Talvez por exemplo, pela pessoa se tornar mãe, ou pela pessoa não querer ter um filho. Talvez o sol dela se evidencie claramente através dessas decisões, dessas atitudes, desses posicionamentos na vida dela. Ou seja, o seu sol vai acompanhar você para sempre. Você terá as características do seu signo solar presentes na sua vida, na sua personalidade, para sempre. Mesmo que você ache que não gosta daquele signo, ou ache que aquilo não se adequa a você. Mas, sim, você terá. É inevitável. Ainda que você perceba outras características de outros signos, certo? Essas características continuarão relevantes para você. O que é que pode acontecer com o seu signo solar? Você pode ser mesclado com características de outros signos também. Em acontecendo isso, quando você ouvir as outras aulas dos outros signos, certo? Você ouve do seu e você ouve dos outros, você vai conseguindo perceber quais são essas mesclas em você. Ah, mas é natural eu perceber só de alguns? É normal, é natural. É natural eu perceber os 12? Também pode acontecer. As pessoas muito observadoras de si mesmas, certo? Pessoas que conseguem perceber quem elas são em todas as situações, uma pessoa que consegue se enxergar e avaliar a si mesmo quando ela está numa relação, quando ela está sendo mãe ou pai, quando ela está sendo filho, quando ela está no trabalho, quando ela está no estudo, quando ela está numa viagem, quando ela está completamente sozinha, quando ela está cuidando de alguém, quando ela está lendo, estudando, escrevendo, conversando, fazendo uma live. Quando a pessoa consegue ter essa plena visão de si mesma, ela vai percebendo o quanto ela é diferente. Não tem um dela, tem um monte dela. E essas diferenças todas essas pessoas que ela são o que formam o todo dela. Você não consegue ser uma única pessoa. Isso é um dos embasamentos da minha astrologia e isso vem da Sofia do Paradoxo, do professor Almar Galvão Gomes de Matos. Essa noção de que você não consegue ser uma única pessoa, mas você é necessariamente várias, isso para mim é fundamental quando eu estou ensinando para você. Então, por favor, não foque em momento nenhum que você tem apenas o seu sol como referência. Você não tem. Você tem um monte de referências dentro da sua personalidade. E você vivencia os 12 signos. Quando eu estiver tratando aqui do seu sol, procure na sua vida como um todo essas características. Tente encontrar, quando eu descrever alguma coisa e disser assim, a pessoa do signo tal faz isso, isso e isso. Se você achar que você não faz isso no seu dia a dia, tente procurar aonde você faz. Essa característica vai estar lá. Então tente procurar se você faz isso quando você está isolado. Ou talvez você só faça isso quando você está numa situação de crise. Procure aonde. Isso também vai dar uma boa noção para você de onde está o seu sol, com que você se identifica. O seu sol dando a você a noção de eu, dá a você uma noção de identidade. Por exemplo, uma pessoa que tenha um signo solar em Sagitário, essa pessoa consegue ter a noção de si mesma quando ela tem espaço, quando ela consegue não se sentir confinada,
quando ela consegue se expandir, quando ela consegue ter uma noção profunda de conhecimento, de cultura. Provavelmente essa pessoa teve a primeira sensação de eu mesmo quando experimentou alguma dessas coisas. Ainda na infância, claro. Essa pessoa pode ter vivido alguma coisa, certo? Talvez na primeira aula, talvez quando teve a noção de que podia ir para mais longe, quando aprendeu a andar, certo? E aí podia ir para mais distante do local que ela estava. Quando ela talvez aprendeu a ler, mas quando ela teve algum contato com as características do signo de Sagitário, nela própria, quando ela vivenciou isso, naquele momento, ela deve ter tido uma noção muito clara de eu. Ela deve ter ficado muito consciente de quem ela era. Não importa em que momento da vida ou qual foi exatamente a situação, mas alguma coisa dessas despertou nela essa sensação de eu mesmo. E trazer para você essa noção, ter essa noção, faz com que você se sinta feliz. O seu sol está associado à sua felicidade. Aquilo que vai dar para você sucesso, felicidade, uma sensação de que está tudo bem. Essa sensação é trazida pelo seu sol. Muitas partes da sua personalidade podem te dar prazer, podem te dar conforto, podem fazer com que você se sinta satisfeito em algumas coisas, mas a felicidade, a sensação de plenitude, a sensação de sucesso, isso está associado ao seu sol. O brilho, a sensação de que você brilha, a sensação de que você é o centro daquilo ou daquela situação ou daquela relação. Essa sensação é o seu sol. E dependendo de onde o seu sol aparece, é ali que você tem essa noção. E estará necessariamente ligado ao signo em que o seu sol está. Mesmo que você não se identifique, mesmo que você não goste do signo, mesmo que você ache que não tem todas aquelas características, mas essas coisas marcantes estarão relacionadas ao seu sol. Então é muito importante não apenas você saber o seu signo solar e quais são as características dele, mas, por exemplo, dos seus filhos, para você entender o que dá a eles essa noção de identidade. Mesmo que eles demonstrem todos os outros signos, mas aquele ali é o que dá a ele essa noção, essa consciência. É aquele ali que dá a ele essa noção de felicidade, de sucesso. É ali que ele sente que ele brilha. É ali que está a vitalidade dele. Quando o sol da pessoa não está brilhando, quando a pessoa não acha que tem reconhecimento através daquelas características daquele signo, normalmente a pessoa fica com a vitalidade mais baixa. Ela se sente menos bem-sucedida, ela se sente menos feliz. Então daí você já consegue perceber a importância, a relevância do seu signo solar. Muitas vezes em alguns momentos eu estou explicando ou dando uma aula e falo para as pessoas que a sua lua é muito mais visível que o seu sol. E como as pessoas pegam às vezes frases perdidas assim, soltas, né? Nossa, como assim? Isso é absurdo. Até se a gente olhar para o céu, a gente sabe que não é, a lua só reflete a luz do sol e tal. Gente, o que eu estou dizendo é isso. Eu estou dizendo que a lua pode ser mais visível do que o sol. Na sua personalidade, você pode notar muito mais as suas emoções. E quando você olha para o céu, talvez você veja com muito mais clareza a lua cheia, fique horas ali enamorado pela lua cheia. Você não vai fazer a mesma coisa com o sol, você não tem como fazer isso, você não pode olhar diretamente para ele dessa maneira. Então, sim, o sol sempre terá a maior relevância, o seu sol sempre será o principal no seu mapa, assim como é na vida. Sem o sol não tem vida, e por isso ele está associado com o seu mapa, no seu mapa com a sua vitalidade, com a sua vida. Com aquilo que faz você se sentir vivo, com aquilo que faz com que você tenha felicidade, com aquilo que faz com que você tenha sucesso.
Quanto mais cedo você conseguir entender do seu Sol e do signo em que esse Sol está, mais cedo você vai entendendo qual o caminho que você pode seguir. Até para você, por exemplo, escolher uma profissão. Vamos supor que você tenha dúvidas de que profissão você deve escolher e você tem algumas opções. Quando você conhece o seu Sol, ou seja, as características do seu signo solar, todas, né? Estuda a fundo aquilo. Você pode pegar as suas opções de profissão e vendo qual dessas profissões tem mais relação com as características daquele signo. Possivelmente será a profissão que mais vai te trazer sucesso e que mais vai te trazer felicidade. Você vai conseguir desempenhar aquela profissão com muito mais eficiência, com muito mais competência. É claro, como eu já expliquei, né, longamente, isso pode ser modificado, dependendo se esse Sol faz aspecto com um determinado planeta e esse planeta vai influenciar essas características solares, aonde esse Sol está no seu mapa. Há uma série de coisas que vai, digamos assim, que vão adjetivar, né, esse Sol. Mas, apesar disso, das modificações que possam ser dadas a ele, que possam acontecer, apesar disso, este Sol vai continuar sendo daquele signo e ele vai continuar expressando as características daquele signo com força, certo? Então é importante que você conheça. A mesma coisa para você saber a respeito da pessoa que você ama, seja quem for, do seu relacionamento, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus melhores amigos, do seu chefe ou do seu empregado, ou seja quem for, com quem você se relaciona. Quando você tem essa noção a respeito dessas pessoas, você também entende o que é importante para elas. Por exemplo, se você trabalha para uma pessoa de um determinado signo solar e você entende isso, você pode tentar entregar para aquela pessoa o que aquela pessoa vê como importância, certo? O que aquela pessoa consegue entender que aquilo tem relevância, aquilo é importante. Então, você consegue fazer com que o seu trabalho fique mais refinado. E você pode desempenhar um melhor trabalho, obviamente, através das suas próprias características, mas você também pode tentar fazer com que essas características suas sejam relevantes para aquela outra pessoa do outro signo, certo? Então vamos mergulhar em cada um dos signos. Eu quero falar para você como é cada um desses signos e eu vou dando uma situação e aí descrevo para você como seria esse signo solar ali. Vamos começar pelo primeiro signo, Áries. Como é que seria Áries, o signo de Áries, representado fisicamente numa pessoa, no corpo de uma pessoa? Seria uma pessoa fisicamente corajosa, uma pessoa fisicamente ativa, uma pessoa fisicamente atlética, uma pessoa que tem muito impulso, uma pessoa que faz as coisas corajosamente, fisicamente. Por exemplo, uma pessoa que, se alguém precisa se oferecer como voluntário, seria aquela pessoa que vai em primeiro lugar. Se alguém precisa subir em algum lugar para fazer uma coisa arriscada e a pessoa nem vai perguntar, ela simplesmente faz. Ou seja, seria aquela pessoa que tem coragem física, aquela pessoa que não espera, ela faz acontecer. E o signo de Touro? Como é que seria o signo de Touro numa situação de valores, que é um assunto relacionado ao signo de Touro? Como é que seria o signo de Touro? O Sol em Touro teria uma visão de valor extremamente arraigada, certo? Uma visão de valor permanente. Aquilo que se torna um valor ou que já seja um valor para Touro será um valor para sempre.
não muda. Os conceitos taurinos, eles são duradouros. O touro, ele consegue formar as suas noções de valor muito cedo e elas não se modificam. Ele vai carregar as mesmas noções de valor para sempre. Ele não é um signo afeito à mudança, ele não é um signo que deseja mudança. Pelo contrário, ele faz o que for necessário para manter as situações e as coisas do mesmo jeito. Então, tudo aquilo que ele enxerga como valioso, ele sempre enxergará como valioso. Ele lutará por isso. E ele vai fazer com que aquilo valha mesmo, certo? Se torne algo importante, permanente, duradouro, não só na vida dele, mas as pessoas vão perceber a mesma coisa. Pode ser, inclusive, que aquilo que ele considera importante, se for algo que se possa tornar dinheiro, ele fará com que se torne. Ele vai conseguir tirar sustento daquilo que ele vê valor. Porque se ele vê valor e dinheiro é valor, é fácil com que ele faça essa transição, certo? E uma pessoa do signo de Gêmeos, numa situação de comunicação que é uma situação relacionada com o signo de Gêmeos, certo? Olha, eu poderia ter colocado Gêmeos na noção de valor ou na noção do corpo, certo? Mas eu estou casando o signo com aquilo que é mais conhecido por você de cada signo e tentando mostrar para você como isso faz diferença no signo solar. Então, o signo de Gêmeos relacionado com a comunicação. Normalmente é uma pessoa que tem como algo imperioso na vida dela o estar em contato. Mesmo que seja uma pessoa que tenha dificuldade de falar em público, mesmo que seja uma pessoa que não tenha muitos amigos, mesmo que seja uma pessoa mais reservada, mais tímida, ainda assim será imperioso o fato dessa pessoa precisar, né? Isso será imperioso. Se comunicar, seja do jeito que for. O que eu quero dizer, ela precisa ter informações e passar informações. Como essa pessoa fará isso? Ela vai achar um meio. A pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue falar, ela não sabe escrever bem. Ela vai encontrar a forma dela de se comunicar. Esse signo de Gêmeos no Sol significa que a identidade dela está nesse contato, nessa troca. Então ela vai achar uma forma, talvez ela se torne um grande artista, que se comunique através da obra que cria. E essa obra pode ser muda, em termos de som. Talvez seja um desenho, talvez seja uma escultura, mas essa pessoa vai achar uma forma de comunicar o que ela pensa e a outra pessoa que recebe a comunicação vai entender. Haverá a troca, ela vai fazer esse trânsito. Ou seja, o signo de Gêmeos e a comunicação estará presente na identidade da pessoa que tem esse Sol. E uma pessoa que tenha Sol no signo de Câncer, como essa pessoa se comporta? Essa pessoa vai formar famílias. Aí você pode dizer assim, mas eu sou do signo de Câncer e eu não tenho família, ou eu não falo com a minha família, ou eu não quero me casar. Ainda assim, você vai formar famílias. Essa família significa aquilo que seja para você um lar, aquilo que traga para você a noção de segurança. Essa noção de segurança pode ser conseguida até no seu trabalho, desde que você tenha uma sensação de que as suas emoções estão num porto seguro. As suas emoções precisam estar absolutamente protegidas. Aí você sente que tem um lar ali, naquelas pessoas. E elas, ou a situação, serão para você uma pátria. Você vai lutar por aquilo. Você não vai deixar ninguém ferir a sua família. Ninguém vai poder falar mal da sua família.
Sabe essas histórias de criança que alguém xingou a mãe, ela foi lá e brigou? É isso. Você tendo Sol em Câncer, você vai brigar pela sua família, você vai brigar pela sua mãe, seja ela quem for. Então, se você tem uma pátria, uma mãe, uma família, um lar que você elegeu, que é o seu lar, sejam seus amigos, quem for, você lutará e brigará por eles, como se estivesse brigando pela sua mãe. Mesmo que a sua mãe biológica não tenha importância para você, alguém terá, alguém será essa figura, porque o signo de Câncer necessita desse porto seguro, precisa desse lar. E se o seu Sol está no signo de Leão, você necessariamente terá a necessidade, de sentir gozo na sua vida. Essa necessidade imperiosa de você ser feliz, de você sentir-se radiante, isso vai ser mais forte do que tudo. Você não vai conseguir viver uma vida onde você se sinta preso, onde você se sinta diminuído, certo? Não dá. Muitas pessoas conseguem viver uma vida se encaixando na vontade de uma outra pessoa. Muitas pessoas conseguem viver uma vida fazendo sacrifícios. Você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Você precisa ser exuberante, você precisa de luz. Você não pode ser aquela pessoa que está apagada. A sua vitalidade acaba sem isso, certo? A sua vitalidade simplesmente não vai estar lá se você não consegue exuberância, amor, festa. Festa nesse sentido, festa no sentido de felicidade. Não no sentido de realmente reunir pessoas numa festa, embora você possa gostar muito disso. Se o seu Sol está no signo de Virgem, você é aquela pessoa que considera as coisas muito seriamente. É aquela pessoa que se preocupa. Não necessariamente mantém a sua casa limpa, não necessariamente você varre o chão todos os dias, não necessariamente você faz uma dieta, não necessariamente você é obcecado em criticar as pessoas. Você pode ser uma pessoa que já notou que quando você critica, você perde os seus amigos. Você simplesmente para de criticar, verbalmente. Mas você sabe onde estão os erros. Você não deixa de enxergar isso. Você pode ser aquela pessoa que não fica limpando tudo, mas você organiza tudo. E na sua cabeça você tem tudo organizado. Você sabe onde as coisas estão, você sabe como, quando, quem, o que. Você se acha. Essa necessidade analítica de Virgem, ela vai estar presente na sua vida. Porque isso traz para você a noção de eu. Você não pode eliminar as características que dão a você justamente a noção de eu e que te dão consciência. E quando você exerce esse comportamento analítico, você se sente você mesmo. Você entende que ali você está, a sua consciência se fixa. Se o seu Sol está no signo de Libra, no seu relacionamento, por exemplo, vamos colocar você nessa situação, certo? Que tem tudo a ver com o signo de Libra, é um signo de relações. Quando você está no seu relacionamento, você se entende, você se encontra, você vê você mesmo, você enxerga quem você é. Aí você pode dizer assim, mas eu não estou me relacionando com ninguém, eu não quero, já tive um relacionamento e terminei, quero continuar agora só. Tudo bem, mas você continua tendo a necessidade de um outro, mesmo que não seja um relacionamento amoroso. Entenda que o signo de Libra não precisa de uma pessoa sexualmente, de uma pessoa num casamento, entende? De uma pessoa num namoro. Pode não ser nada disso. Pode ser um sócio, pode ser um amigo. A pessoa de Libra só precisa que tenha um outro. Esse outro dá a você a noção de quem você é. Você consegue perceber muito de quem você é quando você se relaciona com alguém.
Para você, as relações são extremamente importantes. Quaisquer relações. Então, quando você está dentro de uma relação com alguém, você vai tendo a noção de como você pensa, de como você sente, do que você faz, do que você é. Essa noção, essa entrega do outro, faz você perceber o que você entregou, quem você é, o que você está dando, certo? Você, como num espelho, consegue capturar a sua própria imagem quando você vê a imagem do outro ali invertida. Ele te devolve o seu reflexo para você. Quando você tem o Sol em Escorpião, você é uma pessoa profunda, necessariamente. Não tem como você nascer com o Sol em Escorpião e não ser uma pessoa intensa, uma pessoa magnética. Ah, você pode ser tímido? Pode. Você pode ser uma pessoa fechada? Pode. Você pode ser uma pessoa aberta? Pode. Você pode ser uma pessoa que gosta de aparecer? Pode, claro que sim. Mas, ainda assim, você vai ter uma parte de você e da sua vida que você não abre para ninguém. É a sua intimidade. E você só aceita que alguém acesse essa intimidade quando você entrega a sua confiança plena. As outras pessoas não necessariamente fazem isso. As pessoas às vezes aceitam e confiam em alguém facilmente e depois elas se arrependem. Você tendo o Sol em Escorpião não faz isso. A sua confiança só é entregue a alguém em quem você confie plenamente. Alguém que você testou várias e várias vezes. Alguém que você tem certeza que não vai te trair. E ainda assim, muitas vezes, você ainda continua testando a pessoa a vida inteira. E eu não estou falando de um relacionamento amoroso. Isso pode acontecer com um amigo, isso pode acontecer com o seu pai, o seu filho, qualquer pessoa que você considere que é uma pessoa leal a você. Ainda assim, muitas vezes, você vai sentir necessidade de outra vez receber essa entrega da pessoa. É normal. O signo de Escorpião está associado com essa autoproteção, essa necessidade de defesa. Você entregar o seu bem mais valioso, que é a sua confiança para alguém, é uma coisa muito difícil para você. E se você tem o Sol em Sagitário? Vamos colocar você numa situação, por exemplo, de uma situação bastante associada com o signo de Sagitário, uma situação de viagem, por exemplo. É muito provável que você seja aquele tipo de pessoa que hoje em dia, faria viagens pelo mundo e conseguiria até viver disso. Colocando na internet, mostrando para as pessoas, conheci tal lugar, vejam, é assim, é assado, falam essa língua, comem desse jeito, tem essa religião. Isso para você traz noção de identidade. Mesmo que você goste de outras coisas, pratique outras coisas, mas quando você faz isso, ou seja, quando você se aprofunda em outras culturas, quando você olha para o resto do mundo sem preconceito, quando você entende a religião, quando você entende a filosofia, quando você se intensifica nesse campo, você tem uma noção de identidade muito forte. Você consegue entender quem você é, você consegue se enxergar, você consegue pensar em você mesmo. E isso traz para você felicidade, isso traz para você sucesso, isso traz para você vitalidade, orgulho. Você se orgulha de quem você é quando você está fazendo isso. O seu Sol dá a você a noção de orgulho. Isso é muito importante. Você sabe quem você é. Se você nasceu com o Sol no signo de Capricórnio, quando você tem o Sol no signo de Capricórnio, você necessariamente tem uma formalidade muito grande. Mesmo que você não seja o trabalhador mais aplicado da empresa, as pessoas vão dizer para você, o Capricórnio é o signo do trabalho. Pode ser. Mas esse trabalho não precisa ser um trabalho padrão.
Você pode ter outro tipo de trabalho, você pode vivenciar as coisas de uma outra forma. Ou seja, você terá a mesma formalidade de Capricórnio, você terá a estratégia de Capricórnio. Você vai querer alcançar determinado patamar, você vai querer galgar determinados degraus do seu jeito. O seu objetivo é alcançar determinada autoridade hierárquica. Sempre será. Como você vai chegar lá? Você não se importa, você vai montar o seu plano e vai segui-lo. Você é um estrategista. Você vai fazer as coisas acontecerem no seu tempo. Você também não se preocupa que sejam rapidamente. Você não tem pressa. A sua noção, sendo uma pessoa de Sol em Capricórnio, é: eu tenho tempo para chegar lá. Não tenho pressa. Se eu fizer isso apressadamente, eu não vou conseguir. Eu vou colher um fruto imaturo. Não está no ponto, não é o que eu quero. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma coisa que seja mais firme, mais duradoura, que permaneça lá e que me mantenha na posição que eu vou alcançar. Uma pessoa de Capricórnio não quer alcançar determinada posição e perdê-la. Você precisa se sentir confiante naquilo que você alcançou e aquilo precisa ser permanente. Normalmente os seus resultados duram décadas, mesmo que você tenha precisado de décadas para alcançá-los. E se você nasceu com o Sol em Aquário, como você normalmente se sente, como você normalmente se identifica, como você normalmente tem sua noção de eu, como aparece a sua consciência? Quando você se destaca da multidão e quando você raciocina. Essas características são muito fortes na sua personalidade. Então essa noção para você, essa consciência de você mesmo, aparece quando você consegue entender que a sua posição, o seu posicionamento, a sua postura, os seus sentimentos, os seus pensamentos não são iguais aos dos outros. Você aceita o grupo, você participa bem do grupo, você consegue se envolver bem nos grupos, mas você não admite ser igual aos outros. Você quer fazer parte do grupo, mas você é um indivíduo, você se destaca, você não quer ser um no meio de todos, você quer ser quem você é. Isso faz muita diferença. Quando outras pessoas podem ter essa característica, mas para você ela é basilar. Quando você se sente único, você consegue se conscientizar de quem você é. Essa unicidade, essa individualidade dá a você a sua consciência de você mesmo. Os seus pensamentos e as suas ideias formam também a sua consciência de você mesmo. Você está muito calcado naquilo que você pensa e não naquilo que você faz. E se você é do signo de Peixes, como é o seu Sol em Peixes? Como isso aparece na sua personalidade? Você, com toda certeza, é uma pessoa mais voltada para você num sentido de profundidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem consciência dos outros, você se sente ligado a tudo e a todos, você entende essa ligação e entende não apenas de uma maneira sensível, como todo mundo imagina que Peixes seja, né? Peixes entende isso de uma maneira intuitiva, de uma maneira mais sensitiva. Não apenas isso. Você entende de uma maneira racional. Você tem lógica. Então você consegue entender que você e o restante todo das outras pessoas têm uma ligação. E essa ligação para você não é teórica, ela é percebida por você. Você entende isso com a sua lógica e você entende isso de fato. Você vive isso, você experimenta isso. É muito real para você. Você não é uma pessoa boba, né? Muitas coisas que se ouvem, o Peixes é bobo, as pessoas conseguem passá-lo para trás. Não, você aceita as coisas. Você faz porque você quer.
Você não foi enganado. Você deixa. Se você não quiser, você não faz. É uma questão de escolha. Mas muitas e muitas vezes você sente pena das outras pessoas. E por isso você permite. Por isso você deixa. Você olha para as pessoas e diz, tá bom, leva, tá bom, pode fazer, tudo bem, eu deixo. As pessoas acham que fizeram alguma coisa com você, ou te enganaram, ou eu consegui isso e isso dele. Não, você deixou. Elas levaram porque você permitiu que levassem. Você olha para as pessoas com muita compaixão. Isso traz para você a noção de identidade. Você entende, inclusive, que você é diferente das outras pessoas nesse sentido. Que você tem uma percepção maior que elas não possuem. Mas, ao mesmo tempo, você também tem consciência que você não consegue transmitir isso para elas. Isso está só para você. Você não consegue mostrar para elas a mesma coisa que você pensa ou sente. Então, você, de alguma forma, as aceita. E isso para você é o suficiente. Eu passei para você uma noção da identidade através dos 12 signos. O Sol em cada um dos signos. É claro que dentro do curso, dentro do raio-x, você tem uma noção realmente muito maior do seu signo e dos outros signos todos. O que é o mais aconselhável, que você entenda pelo menos dos signos das pessoas mais próximas de você. Mas o ideal é que você saiba de todos eles. Então, você pode e deve entender muito mais profundamente cada um dos 12, certo? E principalmente o seu. Então, aproveitando que nós estamos no mês das Black Fridays, eu quero entregar para você a oportunidade de você adquirir o curso Raio-X dos Signos. Eu quero explicar para você o que é que você vai encontrar. Você vai encontrar a explicação do seu signo, de todos os signos que você queira adquirir, cada signo explicado em cada uma das situações que eu expliquei para você agora, um de cada vez, dando o exemplo. Eu vou explicar minuciosamente cada um deles. Por exemplo, se você é do signo de Áries, eu vou explicar como é Áries fisicamente, como é Áries em termos de valores, como é Áries em termos de comunicação, como é Áries em termos de noção de família, como é Áries nos relacionamentos de namoro, como é Áries no trabalho, como é Áries nas relações de compromisso sério, como é Áries numa situação de crise, por exemplo, e como é Áries numa situação de religião, como é Áries na carreira, na vida pública, como é Áries nas amizades, como é Áries no relacionamento com cada um dos 12 signos. Sim, ainda tem isso. Dentro do raio-x, você vai ver como o seu signo se relaciona com cada um dos outros 12. E aí você pode ver aqueles signos que são mais compatíveis com você e os signos que são menos compatíveis com você e por quê, onde você pode talvez até corrigir determinadas incompatibilidades, certo? Como eu disse, sendo uma Black Friday, os valores ficaram imperdíveis. Se você adquire um signo só, o seu signo solar, antes da Black Friday era R$ 597. Agora você tem menos R$ 500 e você paga R$ 97. Só isso. E você ainda pode pagar em 12 vezes, de R$ 9,28, se não me engano. Se você comprar os 12 signos, e é o que eu aconselho a você, você pode tirar R$ 700 dos 997 que eram, e você paga apenas R$ 297. Ou 12 vezes de 29 em alguma coisa. Deve estar aparecendo na tela para você, os valores certinhos. E eu ainda faço isso mais imperdível ainda para você, mais Black Friday ainda. Se você adquirir só o seu signo, mas tem que ser já,
tá? O mais rápido possível. Assim que abrirem as vendas, certo? Você naquele mesmo dia, não pode ser no dia seguinte, você tem que adquirir. E aí, as primeiras pessoas que adquirirem vão participar de um sorteio, que comprarem um signo só, vão participar de um sorteio, e aquela que vencer vai ganhar uma leitura de mapa, certo? Mas se você adquirir os 12, você ganha o direito de concorrer a uma leitura de mapa e todos os vídeos gravados do curso Você e a Lua Mudam. Que vídeos são esses, se você não conhece? A Lua em cada um dos 12 signos e todas as explicações inerentes, ainda as explicações da lua crescente, lua minguante, lua nova, lua cheia, o que você faz com isso, o que você faz com essas informações, como você cruza essas informações, as informações sobre graus, como você encontra a lua no seu signo, no seu mapa, todas as informações do curso Você e a Lua Mudam. Você recebe inteiramente grátis, se você comprar os 12 signos. E ainda o direito a ser sorteado, a concorrer, né, e talvez ser sorteado, a ganhar a leitura do seu mapa natal. Ou seja, imperdível. Então, eu quero dizer para você que as inscrições estão abertas em 3, 2, 1. Agora, a minha equipe vai colocar o link aqui no chat e você já pode começar a adquirir. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora, espero que você tenha aprendido muito, espero que você não perca essa oportunidade, que é imperdível, e muito obrigada por você ter ficado comigo até agora. Eu lembro a você que o carrinho e as inscrições vão ficar abertas por tempo limitado.